acho que cada pessoa ela tem uma dor, tem uma coisa que incomoda ela. E às vezes o que me incomoda não te incomoda, mas aquilo causa um sofrimento. Eu acho que quando a gente fala de estética, fala de manchas na pele, fala de acne, fala de gordura. Por isso que é bom você ir em um profissional de referência, onde você confia. Eu acho que tem que ter confiança, né, num profissional da estética. A gente trabalha devagar aquela pele, tanto que nenhum procedimento é papum, né? É rápido, né? Ressalva os preenchedores e alguns outros procedimentos. Mas essa cliente chegou pra mim e eu disse assim, olha, você quer fazer boca? Aí ela, quero, então vamos fazer boca. A estética também é questão de saúde, questão emocional. Você acha que a estética hoje, ela não, surgiu um procedimento, eu vou fazer porque é emocional, é saúde, é só porque eu vi no TikTok e no Instagram? Teoricamente, dependendo da tonalidade de pele que o meu cliente tem, eu não posso realizar esse procedimento porque pode manchar ou acontecer o contrário, ficar branco. Seja bem-vindo a mais um episódio do VitaliCast. Estamos aqui ao vivo no Instagram, no YouTube e também pela rádio Boa Notícia FM, todas as sextas-feiras, às 13 horas. E estamos aqui hoje com um episódio maravilhoso, onde muita gente fala, mas muita gente não entende, tem aquele preconceito, e a gente já falou um pouco aqui antes também. E cada dia vem crescendo bastante. Estamos com uma convidada especial, mas para quem não me conhece, eu sou Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementações personalizada, e vamos falar hoje de estética, não é, doutora? Isso. Doutora, seja muito bem-vinda, fique à vontade, se apresente para quem não lhe conhece. Então, eu sou a Dilce, sou biomédica, especialista em estética, mas antes disso eu sou patologista clínica, que é a famosa análises clínicas, e hoje eu atuo como responsável técnica da Geoestética Avançada, né? Doutora, seja muito bem-vinda, é um assunto bem amplo, a estética, muita gente tá crescendo cada vez mais, mas eu acho que ainda tem muita coisa que a gente tem que falar, que desmistificar, na verdade, né? Mas primeiro, conta pra gente aqui, de onde que saiu esse amor pela estética, se veio da faculdade já, da biomedicina, né? Conte um pouquinho pra gente primeiro. Então, sendo bem sincera, eu dizia, quando eu comecei a faculdade, o pessoal perguntava, você vai entrar pra estética, você vai fazer alguma coisa estética? Eu dizia, eu não. Só que eu sempre sofri muito com acne. Com espinha, e eu sempre consumi estética indiretamente. E daí chegou um episódio, quando minha mãe fez uma cirurgia plástica, e quem faz mais essa parte da cirurgia plástica, o pós-operatório, o biomédico esteta, ele pode entrar, né? E daí eu fui conhecendo um pouco mais e vi que não era só por estética, até porque cirurgia plástica também nem sempre é só por estética. E daí ela fez um procedimento estético, né, pra cicatrização, e ela não se deu bem com o procedimento, só que eu não tinha conhecimento, eu não tinha o que dizer na época. Aí deu um mês depois, surgiu uma oportunidade de fazer um Master Face, que é um curso de harmonização facial. Eu ainda não era especialista em estética, então eu sabia de nada. E daí foi com a Milena Abreu na época, né? Ela é muito famosa, principalmente em Imperatriz, região. Foi uma das pioneiras aqui do Maranhão. E foi botox, preenchedores, e foi a primeira vez que eu tive contato, de fato, com estética. Nada, começou indo pela sua mãe, foi indo, vai entender um pouquinho mais, gerou uma curiosidade. Isso, quando eu cheguei lá, eu fiz o meu primeiro botox. Tem alguns anos, não lembro mais ou menos, mas tem mais ou menos 3 anos que eu tô, 3 a 4 anos que eu tô atuando na área. E daí, eu fiz o meu primeiro botox, aí a Milena Abreu tava do meu lado, ela disse assim, tu continua, tu é muito boa, tu tem mão pra isso. Aí eu acho que isso me deu e se eu fizer a especialização? Então a cada passo da especialização foi indo, eu fui gostando, eu fui entendendo que não era somente por estética, né? Que foi quando eu comecei a fazer os procedimentos lá na própria pós-graduação, principalmente para acne. E daí, logo depois que eu entrei na pós, eu comecei um estágio remunerado na área da estética, que eu acho que foi a abertura de portas para muitas coisas da minha vida. Isso aqui em Balsas? Aqui em Balsas. Foi uma abertura me abriram as portas para me estagiar, e sou muito grata, né? Até hoje me moldou um pouco como profissional, porque eu nunca tinha tido aquele contato com o cliente.
Nesse local, a gente sentia a dor do cliente. O que é sentir a dor do cliente? Você se pôr no lugar dele. Você vê que ele tá sofrendo. E que a gente tem como ajudar o cliente. E isso eu acho que foi indo num ponto que a gente vai pensando assim, é realmente isso que eu gosto. E não foi, tipo assim, dizer assim, eu sempre quis isso. Não. Eu me apaixonei quando eu comecei, de fato, a ter contato e entender que não era só vaidade. Quando você diz não é só vaidade, você quer dizer o quê? Eu acho que cada pessoa, ela tem uma dor, tem uma coisa que incomoda ela. E às vezes o que me incomoda não te incomoda, mas aquilo causa um sofrimento. Eu acho que quando a gente fala de estética, fala de manchas na pele, fala de acne, fala de gordura, né? Fala de emagrecimento. Às vezes uma pessoa, ela tá incomodada com uma coisa que pra você é tão pequeno, mas pra aquela pessoa é uma coisa que incomoda ela. Que aí a gente entra na questão mental. Então vem a saúde mental, saúde física, emocional. É muito importante hoje a gente ter um emocional que seja bom. E às vezes o procedimento estético, uma coisa que pra você é simples, pra aquela pessoa é tudo. Quando a gente trabalha com o emocional das pessoas, com a saúde delas, porque indiretamente a gente é saúde. Estética é saúde. E quando é o contrário, você diz assim, para as outras pessoas não é nada, mas para ela é muito. Mas tem vezes que é o contrário. Por exemplo, para mim não é muito. Porque a minha amiga diz, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? E assim, eu não me sinto bem, não me sinto incomodado e nada, mas assim, o pessoal comenta, o pessoal diz. Quando é nesse sentido, você acha que a pessoa tem que fazer? Não. Não, né? Não. Quando eu trabalho até na clínica, né, na Gil, chega um cliente pra mim e ela diz assim, chegou uma cliente, né, até vou contar esse relato que eu vou, acho que eu vou contar pode algumas ficar histórias. à vontade, isso é bom. Ela chegou pra mim, ela tinha ido em outra clínica, ela já era cliente nossa, mas ela tinha ido fazer uma avaliação em outra clínica. E ela disse assim, olha, a única coisa que eu quero é a minha boca. Eu só quero pôr um pouquinho de boca. Mas a outra clínica disse que eu precisava de um negócio nas olheiras e que eu tava precisando disso na pele. E aquilo acaba... Quando um profissional fala pro cliente tudo que a gente acredita que ele precisa, né? Porque eu digo assim, se não é uma dor, se não te incomoda, pra que você vai mexer? Tudo bem, eu quero rejuvenescer uma pele. É diferente. A gente faz um programa de rejuvenescimento. Então, a gente trabalha devagar aquela pele. Tanto que nenhum procedimento é papum, né? É rápido, né? Ressalva os preenchedores e alguns outros procedimentos. Mas essa cliente chegou pra mim e eu disse assim, olha, você quer fazer boca? Aí ela, quero. Então vamos fazer boca. Mas ela disse que eu precisava disso, isso e aquilo. Mas te incomoda de verdade? É uma coisa que tá afetando muito a sua vida? Ela, não. Então vamos fazer só boca. É só isso que te incomoda? Vamos trabalhar com o que te incomoda. Não vou jogar pro cliente, chegar pra mim e jogar um monte de coisa. Eu acho que entender, né, na verdade. Eu acho que dinheiro é bom. Todo mundo gosta de dinheiro. Sim, com certeza. Todo mundo gosta de dinheiro. Ele paga as contas, né? Exatamente. Mas ter responsabilidade é outra. Mexer com a autoestima das pessoas é outra coisa. Por isso que é bom você ir em um profissional de referência, onde você confia. Eu acho que tem que ter confiança, né, num profissional da estética. Eu acho que o profissional da estética, ele tem formas de posicionamento. Eu não sou uma pessoa 100% assídua nas redes sociais. Mas eu gosto de trabalhar, eu acho, que nem eu ouvi uma vez, eu tava rolando nas redes sociais, né? E eu ouvi assim, pessoas exageradas procuram profissionais que são exagerados, que gostam de muita coisa. Eu sou um profissional que trabalha com refinamento. Eu trabalho com sutileza. Então, assim, os clientes que chegam pra mim, eles já chegam com isso. Eu quero melhorar, mas eu não quero ficar extremo demais. Aquela boca, como é que o povo diz? Boca de calabresa, né? Aquelas... Isso, linguiça toscana. Toscana, isso. E já chegou a algum ponto, a gente como você contou essa história, e que ela foi em outra clínica que queria fazer isso e aquilo. Já chegou alguma vez de um cliente chegar e você disser assim... negar, fazer, não vou fazer porque você não precisa, ou não vou fazer porque não é a hora, não é o momento, alguma coisa do tipo. Você negar um procedimento? Já. E recentemente teve um mais antigo,
que essa cliente, todo mundo já deve ter ouvido falar em peeling de fenol. Ah, sim, esse aí. Chamado também de Croton também. Teve uns casos aí, né, que saiu. Isso, Ata-Croton, fenol. O Croton em si, ele é proibido. Eu trabalho com Ata. Mas, assim, essa cliente, ela queria fazer um rejuvenescimento facial. E a gente tem um aparelho chamado jato de plasma. E tem como a gente utilizar o jato de plasma para fazer no rosto inteiro. O que é o jato de plasma? Ele é uma queimadura que a gente faz pontinho por pontinho. E, teoricamente, dependendo da tonalidade de pele que o meu cliente tem, eu não posso realizar esse procedimento porque pode manchar ou acontecer o contrário, ficar branco. E ela queria porque queria fazer o jato de plasma, porque fenol não podia. E eu disse assim, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque tem mais riscos do que benefício. Porque se eu pegasse aquela pele daquela cliente, eu manchasse aquela pele inteira, a responsabilidade seria minha, não da cliente. Mesmo eu colocando a cliente para assinar termo e tudo mais, ele acaba por si só não responsabilizando si próprio por ter feito o procedimento, mas sim o profissional por saber que aquilo poderia acontecer, ter dito que aconteceu, mas mesmo assim o cliente ele queria prosseguir com o procedimento e eu não quis. Eu preferi despachar o cliente a não fazer. Teve outro caso de uma cliente bem novinha. Ela queria fazer um procedimento, né? E ela não tem necessidade de fazer aquele procedimento. E eu disse assim, olha, isso aqui é natural teu. Todo mundo tem, né? Se a gente mexer nisso aqui, pode manchar, sem contar o pós desse procedimento, que é um pós que é complicado. Mas mesmo assim, eu nem sei o desfecho da história. Que as meninas que ficaram, da recepção, que elas ficaram lá respondendo o restante da conversa com a cliente. Mas eu disse que eu não iria fazer, que eu não iria mexer. Chega casos de pessoas que querem um procedimento tal, não tem indicação pra fazer, mas eles querem fazer. E a gente faz e não fica do jeito que ele quer. E aí depois a gente fica assim, será que eu fui realmente um bom profissional nisso? Eu sabia que não ia dar certo. Eu avisei pro cliente que não ia dar certo, que a gente poderia seguir por outros caminhos. Mas ele queria aquilo. A gente acaba fazendo. Porque assim, acaba que a gente também tem que respeitar a vontade do cliente, né? Que é importante. É uma via de mão dupla, né? Aí você tem que escolher um caminho e acaba que o cliente também tem uma certa razão, porque ele tá pagando, ele quer, não é? E outra coisa, se ele não fizer com a gente, ele faz com outro. Mas assim, a estética também é questão de saúde, questão emocional. Você acha que a estética hoje, ela não, surgiu um procedimento, eu vou fazer porque é emocional, é saúde, é só porque eu vi no TikTok e no Instagram? Eu acho que aí tá o erro das pessoas, achar que tudo TikTok é pra ele. Achar que tudo que tá nas redes sociais é pra ele fazer, ele tem que fazer aquilo. Sendo que a gente precisa passar por todo o processo de avaliação, a gente avalia o cliente, a gente vê se ele realmente pode fazer aquilo. Por exemplo, a gente tem tecnologias hoje no mercado que são incríveis, mas muita coisa ainda não tem tanto estudo. Por exemplo, um procedimento que é feito e que, na minha opinião, como pessoa, eu não faria. Bichectomia. Já é um procedimento já cirúrgico, né? Que é retirar essa gordurinha aqui da bochecha. Aí eu lembro do processo de envelhecimento humano. E quando a gente envelhece, a tendência do nosso rosto é fazer o quê? Cair. Né? A gente perde gordura, perde água, perde colágeno, perde elastina, que é o que dá a sustentação para nossa pele. E eu fico pensando, a longo prazo, quando aquela pessoa envelhecer, se ela perdeu essa gordura que tem aqui, consequentemente ela tem essa perca aqui natural. O rosto dela vai cair, provavelmente fica aquele aspecto que a gente chama até de caveira, que fica com isso aqui muito profundo. Então assim, nem todo mundo pode fazer aquilo que você vê na internet. Nem tudo que tá na internet é pra você. Nem tudo você pode fazer. A internet, ela é muito boa. Ela te abre muitas portas para você conhecer muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ver, e se eu posso realmente fazer isso? Eu posso fazer ou não? Por isso que a gente frisa muito na questão da avaliação. Então, tem que passar por uma avaliação, tem que ser conversado. Na clínica, a gente nem cobra pela avaliação. Pra entender por que a pessoa quer fazer, por que daquilo, né? Isso, eu acho que a gente tem que... Primeiro ponto é conversar com o cliente. Ele realmente precisa disso? Isso vai ser realmente bom pra ele? Vai dar realmente o resultado que ele quer? Porque, assim, tem alguns procedimentos que tem que ser passados por avaliação. Às vezes, o que o cliente quer não é o que ele precisa.
E daí a gente tem que falar, olha, você quer isso, mas isso aqui não é o que você realmente precisa. Você precisa disso. Mas assim, se você quiser, eu posso estar realizando esse procedimento. Mas não vai ficar tão bom quanto você gostaria. Eu sempre tento ser o mais clara possível, porque eu acho que a gente tem que humanizar as coisas. Eu acho que a estética tá muito disso de, vou querer fazer, qualquer pessoa faz, e é isso. Não fez, eu quero fazer também. E às vezes a pessoa nem precisa, às vezes nem incomoda. Ou fulano faz um procedimento assim, eu fiz isso aqui, por que tu não faz? Por exemplo, já peguei caso de cliente que tinha mancha na pele, melasma, iniciando, e ia fazer um procedimento que eu disse assim, olha, eu não faria isso. Eu acho que isso aqui é o último caso, a gente pode fazer, se nada funcionar, a gente faz isso. Eu nunca tento ir por um lado muito agressivo, sabe? Eu acho que a gente tem que ir devagarzinho, mexe uma coisinha aqui, outra ali, trata primeiro o que incomoda, depois a pessoa acaba vendo outras coisas, ela mesma vai te dizer, olha, agora eu quero fazer isso, a gente vai indo assim. A estética, ela é igual a gente falou, a emoção e a saúde, eu acho que acaba trabalhando junto, né? Porque quando você faz o procedimento e se sente bem, acaba que sua emoção, sua saúde, seu psicológico trabalham junto e vão junto, né? Você se sentir melhor. Eu acho que no mundo que a gente vive, que tem muita ansiedade, tem muita depressão, que é realmente a realidade, eu acho que são pouquíssimas pessoas que não têm ansiedade. Muito poucas pessoas que não têm ansiedade. E assim, eu digo que estética também é emoção, com certeza é emoção. Você querer fazer algo, sabe? É que nem as pessoas olharem pra mim e dizem assim, tu não tem nenhum procedimento estético. Eu digo, eu tenho. Porque quando a gente começa a estudar, a gente também começa a se autoavaliar. Só que o que eu fiz foi bem devagar. Não foi rápido. Comecei a mexer, fiz botox, depois eu mexi no queixo. Fiz peeling químico, tratei minha pele, ainda tem algumas cicatrizes que eu ainda quero tratar, algumas manchas. Mas isso não me incomoda hoje, né? Tanto que ficar sem usar maquiagem pra mim é a coisa mais natural do mundo. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser devagar. E a gente vivendo num mundo que tem muita ansiedade, muita depressão, as pessoas se sentem mal. Tem um julgamento, que a gente tem um julgamento principalmente da internet. Então, tipo assim, as pessoas print pra todo lado, né? Saem compartilhando a tua foto pra todo lado. Olha fulano de tal, tá vendo o rosto dele? Olha fulano de tal, tá vendo a celulite dele? Cadê a humanidade nisso também, né? Não é só fazer um procedimento estético. As pessoas, elas nem se incomodam. E tem os apontamentos. Por exemplo, já fizeram apontamento muito sobre o meu queixo. Foi a primeira coisa que eu coloquei. Primeiro preenchedor que eu fiz, assim, sem contar o labial, eu já tinha feito o labial, né? Porque foi na pós, eu queria ser cobaia, fui cobaia. Cobaia não, modelo. Fui modelo e aí a gente fez, eu já sabia fazer, né? As meninas queriam aprender, assim, não, faz aqui. Aí eu fiz, meu primeiro preenchedor foi o labial. Aí depois, assim que eu pude de novo, aí eu coloquei queixo. Coloquei um pouquinho de queixo, não foi muita coisa. E daí depois eu vim mexer um pouquinho aqui. Mas assim, aqui foi porque eu já tava vendo, eu tô começando a ter uma queda aqui, vamos dar uma tratadinha, vamos ajeitar aqui, se dá a gente faz. E o que você acha que isso muda na sua vida e na vida dos seus pacientes depois de um procedimento? Eu acho assim, eu acho que eu sou a minha maior modelo de antes e depois, né? Eu acho que eu sou a minha maior modelo de antes e depois. Então assim, só em ver o meu cliente feliz e satisfeito com o que ele fez, eu acho que isso vale muita coisa. Só em eu ver o meu cliente dizendo assim, olha, a minha pele tá clara, a gente fez uma sessão, minha pele tá clara, você conseguiu melhorar a minha pele. Isso é feliz, isso é ser feliz. É a gente lidar com os problemas, tratar aquilo que incomoda e deixar o outro feliz e bem consigo mesmo. Que a pessoa consiga dizer assim, olha, hoje eu consigo me olhar no espelho e não ter vergonha do que eu vejo. Já chegou, assim, casos da pessoa chegar e dizer, olha, eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo sair de casa, já? Já. Conta pra gente algum caso, eu gosto de ouvir esses casos. Eu tenho uma paciente bem antiga, ela é novinha, ela tem depressão e daí a gente começou fazendo um tratamento. Ela tem um desequilíbrio das glândulas sebáceas. Eu fiz o que eu pude com o que eu tinha. Só que daí chegou um ponto, ela não saía de casa, tá? Ela não saía de casa. No caso, é a espinhas, isso, né? Só que o dela não era aquela espinha que era pra fora.
Era como Aquelas se fosse... maior interna seria mais... Não chegava a ficar nem... Chegava a ter espinhas externas, mas era um desequilíbrio mesmo. Você puxava a pele dela, você via várias bolinhas. Sei, sim, sei, entendi. E tipo assim, não era tipo uma coisa externa, era difícil de sair, era dolorido. As sessões eram muito dolorosas. Daí eu disse assim, olha, eu sugiro que você procure um dermatologista. Eu disse, você vai precisar tomar Roacutan porque você tem um desequilíbrio muito grande das suas glândulas sebáceas. Ela não saiu de casa. Daí, como são pessoas próximas, depois ela perguntou, ela disse assim, a mãe dela disse assim, olha, tu devia virar médica, ela brincou, né? Porque a mesma coisa que você falou pra mim foi o que aconteceu. Hoje ela fez o uso do Roacutan, nem perguntei mais como ela tá. Ela fez o uso do Roacutan e tá vivendo mais feliz, mais alegre. Então, assim, eu acho que tem muita gente que chega assim, né? Lá na clínica chegou um caso de acne também, só que o caso dele era porque elas eram muito dolorosas. Doíam demais. Eu pegava na pele do meu cliente, ele dizia assim, tua mão é muito pesada. Só que não era minha mão pesada, era tanta inflamação que doía. Tanto que o procedimento dele, eu fiz, sem brincadeira, 5 sessões. 5 sessões. Pra poder fazer um inicial. O protocolo dele era de 10. Eu consegui tratar ele em 5 sessões. E eu usei várias coisas. Eu usei ozônio no rosto dele, injetável. Tipo assim, toda vez que ele vinha na clínica, ele dizia assim, eu só tô vindo porque tá dando resultado. Porque toda vez que eu tocava no rosto dele, ele sentia dor. E saía pus, e sentia dor. E tipo assim, depois que acabou, eu vi esse menino sorrir. Ele ria, mas ele ria de sofrimento na bancada, na cabine, né? Na sala de atendimento. Então, assim, a gente devolve a autoestima. Né? Mas, assim, nesse cliente, por exemplo, que eu consegui tratar, por quê? Porque a deles eram todo pra fora. Tinha como eu tratar, de fato. Aquela outra cliente que foi pro Roacutan, chegou um ponto que eu disse assim, eu não vou mais te tratar. Você tem que ir numa dermatologista. A gente também tem que entender como profissional até onde que eu posso ir. Isso é muito importante, né? No mesmo caso, comigo na farmácia, né? Que aparece vários pacientes, tem um ponto que você chega, olha, até onde eu conseguia ir, já foi. Agora vamos partir para outra. E é o modo da gente encaminhar, o mesmo que você faz, encaminhar para um especialista, né? Eu acho que a gente tem que entender, eu acho que a estética ela é muito boa, mas a gente não pode brincar de médico. A gente não pode sair da área estética e tentar virar médico. E tentar, porque assim, cada pessoa tem uma sua especialização e até onde a gente pode ir. Eu acho que tem um limite entre você trabalhar com aquilo que você é habilitado para você fazer, né? A gente trabalha com a saúde das pessoas. Por exemplo, tem um peeling de ATA, já ouviu falar no ATA, né? Ácido tricloroacético, maravilhoso. Inclusive, a gente faz, se você precisar. Eu amo trabalhar com ácido tricloroacético. Eu amo trabalhar com ele. Mas nem todo mundo pode fazer. Eu já vi caso, inclusive, de um esteticista que usou e deixou cair um pouco na bancada e ela colocou o braço. Queimou. Tem que ter muito cuidado, é bastante perigoso. Então, por isso que é um procedimento que tem que fazer em clínica, né? Bem importante. E outra, ela tava de jaleco. E ela colocou o braço. Mas o peeling de ATA, ele corrói metal, tá? Ele enferruja. Ele enferruja porque forte. Uma vez, sem querer, eu deixei cair 2 gotas dele na cuba. Sem querer mesmo. Tipo assim, eu tava lavando, foi lavado, passou água e mesmo assim enferrujou. Então, assim, depende muito da concentração. Isso que eu nem uso uma concentração muito alta. Concentração que eu utilizo do ATA, eu uso 2 concentrações. É um método aí que eu trabalho. E eu uso 2 concentrações de ATA na mesma sessão, juntamente com retinóico, que é um outro ácido. E daí eu gosto muito de trabalhar ele pra flacidez, cicatriz de acne. Eu só trabalho ele pra acne quando nada funciona. E sem contar que as sessões, elas são tipo assim, a cada 60 dias, 30 dias, dependendo de como a pele do meu cliente reagiu. E daí eu posso associar com outras coisas. Até com microagulhamento eu posso associar. Mas a pessoa ela tem que estar saudável. Porque ele é, que nem a gente fala, ele ataca outros órgãos. Tem que ser, tudo que vai na nossa pele tem que ser metabolizado. Tudo que entra dentro do nosso corpo, ele tem que ser metabolizado. Por algum lugar ele vai ser metabolizado. Ele tem que ir pra fora. Aquele negócio, tudo que entra tem que sair? Mesma ideia.
Agora você falou de alguns casos, mas assim, qual um caso que mais marcou você? Que você falou assim, eu tô no lugar certo. Recente. Foi recente. Conte pra gente. O melasma. Melasma. O melasma. Melasma é bem complicado, né? Essa cliente... Só um minutinho. Pessoal, para quem chegou agora, está nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Boa Notícia, nós estamos falando com a doutora Dilce, né? Isso. Que é esteticista, biomédica, esteticista e responsável técnica da GIL, né? Da GIL. Que é uma empresa de, como é que se diz? A gente é uma clínica de estética mesmo. Avançada, isso. É GIL, só GIL mesmo, né? É GIL Estética Avançada. GIL Estética Avançada, isso. E a gente já falou aqui de procedimentos, de cicatriz de acne. Agora a gente vai entrar num assunto que é um pouco bem polêmico, que aí muita gente diz efeito rebote, tem cura, não tem cura, que é o tal do melasma. É bem complicado. Então, conte pra gente, ela tá contando um caso que é de uma paciente com melasma. Conte, bora lá. Então, ela chegou pra mim, ela teve rebote de usar um produto em casa. Esse é famoso, compradinho na farmácia, que eu acho que é aquele Vitacid. Que tem a hidroquinona. Isso, com hidroquinona. Conheço demais. Vitacid, ela disse, os primeiros meses foram perfeitos. É sempre assim. Quando pensa que não, pá, melasma... Pegou essa região aqui, pegou na testa, bem manchado. E daí eu disse pra ela, eu tenho um tratamento. 2 sessões. 2 sessões dele. Você vai fazer 2 sessões. E daí a gente fez primeiro uma limpeza de pele, né? Porque eu digo que é padrão ouro a limpeza de pele, porque a gente tira uma camada mais superficial da pele. Todo produto ele permeia melhor, então ele penetra com maior facilidade. E daí, eu fiz o procedimento nela, um peeling químico, né? Descamativo, então ele descamou bem. E daí, com mais ou menos 2 semana, ela foi na clínica. Ela chegou pra mim e disse assim, doutora, eu não vi diferença não. Eu disse assim, mulher, olha esse teu rosto. Vamos ver a foto, né? Aí eu disse assim, não, vem cá, deixa eu tirar esse teu protetor solar, vamos ver aqui na foto. E daí ela disse assim, eu não acredito não. Eu não acredito. E daí eu falei assim, pois acredite, foi uma sessão. Teve um segundo caso, que já aí a gente fala dos injetáveis, né? Foi uma cliente que tinha muito suor na axila. Muito suor na axila. E ela dizia assim, olha, tem mau cheiro, eu não consigo usar blusa com manga, fica aquela pizza, tem aquela pizza embaixo do braço, que a gente até brincava quando era adolescente, assim, ei, que pizza é essa embaixo do teu braço? E daí ela chegou pra mim e eu disse assim, eu faço. 1 semana depois, ela vem pra fazer um outro procedimento que ela fazia na clínica. Ela disse assim, olha, tá vendo? Eu não tô mais suando. E ela disse assim, eu não tô mais suando. Eu não tô com mau cheiro. Eu não preciso ficar trocando de blusa o tempo todo. E acho que essa é a parte boa, né? Quando a gente fala de estética, a gente ouvir o cliente dizer assim, que tá feliz, que consegue usar as roupas que quer, que consegue olhar no espelho e dizer assim, olha que pele bonita, né? E assim, voltando um pouquinho pro melasma não tem cura. A gente controla ele, mas o cliente tem que continuar cuidando em casa. Ah, mas o produto pro resto da sua vida. Você vai usar produto pro resto da vida. Justamente. É pro resto da vida. Você acha que todo mundo tá preparado para fazer um procedimento? Não. Não, né? Não. Existe alguns critérios, até porque questão de saúde mesmo. Eu acho que, assim, existe uma coisinha chamada pesquisar e saber onde pesquisar. Por exemplo, quando eu tô com dúvida, eu não vou no Google ou ChatGPT, pesquisei Google, ChatGPT, me manda o protocolo aqui de coisa tal. Não. Eu vou em artigo científico. Ou eu uso o ChatGPT pra procurar um artigo pra mim. ChatGPT, ele é nosso aliado, mas a gente tem que saber usar, né? Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que estudar, compreender, entender pra poder aplicar. Eu dou aula na Alvorada, porque eu gosto de dar aula na Alvorada. Sabe, escola técnica? Sim, pro curso de estética. E daí eu até falei assim pras meninas, eu falo pra elas, eu digo assim, olha, os trabalhos que eu passo pra vocês estudarem artigo científico, é pra vocês quando precisar de alguma coisa, vocês saberem onde procurar e vocês terem respaldo no que vocês estão falando. Eu não quero que vocês saiam daqui
sem nem saber pra que serve uma limpeza de pele. Eu até tô dando matéria esse mês de limpeza de pele pra elas. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o que vocês vão fazer. Qual o próximo passo? Vocês cheguem pro cliente de vocês, vocês sabem dizer, olha, esse produto serve pra isso. O esfoliante serve pra isso. Eu preciso amolecer tua pele pra melhorar, pra tu não sentir tanta dor. Então, assim, eu digo até pra elas reclamam. Elas dizem assim, professora, é muito difícil. Assim, não é. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o que vocês estão fazendo. Não é só chegar a aplicar um produto. Não é só chegar a aplicar um peeling. Tem que saber, por exemplo, peelings químicos. Você que é farmacêutico, você sabe. Cada peeling tem um poder de penetração. Cada peeling tem uma funcionalidade. Cada protetor solar, por exemplo, tem diversos tipos de protetor solar no mercado. Tem os que são oil free, tem os que não são oil free, tem... resistente à água, tem uns que não são. Tem gente que não se dá bem. É a mesma coisa. Você tem que saber pra que serve o que você tá tratando. Assim, ao mesmo tempo, você tem que saber o que tá tratando, como tratar e pra que você vai tratar. Se vai dar rebote, se não vai dar rebote, se vai dar intercorrência, se não vai dar intercorrência. A gente faz aquilo que a gente pode fazer. A gente trata aquilo que a gente pode tratar. E a gente tem que saber o que a gente tá fazendo. O cliente chega pra mim, às vezes tem realmente alguns procedimentos que a gente não conhece. Existe tanta coisa no mercado da estética. De vez em quando eu vou bater lá na BC Médica, a gente compra aparelho, né? Aí eu fico olhando assim, meu Deus, já tem esse aparelho tal. Um dia desses lançou um aparelho desses, diferente, já tem um outro. Tudo tá... A tecnologia vem evoluindo bem, né? Graças a Deus, a nosso favor, né? Graças a Deus. Por exemplo, hoje em dia a gente tem como estimular colágeno sem precisar fazer um bioestimulador. Existe o HIFU, que é o ultrassom microfocado, por exemplo. Esse a gente ainda não tem na clínica, mas tô dando um jeitinho pra gente trazer ele. Porque ele você faz uma vez ao ano. Uma vez ao ano? Uma vez ao ano, porque ele é um pouquinho forte. Vamos assim dizer. Por exemplo, Lavian. Isso aí já é famoso. Já é famoso. Muito bom. Mas tudo que é mal aplicado não funciona. Outra coisa, por exemplo, que é uma coisa que é o carro-chefe da clínica. Depilação a laser. Depilação a laser. Tem muita gente que trabalha com laser no mercado. Mas já recebi muita gente queimada. Assim como eu já recebi muita gente queimada, já recebi muita gente que não teve resultado. E daí a gente tenta entrar com o nosso laser de uma outra forma. Tudo que a gente vai utilizar tem uma forma de aplicação. Tudo que não é bem aplicado não funciona. Então eu acho que assim, você tem que ter conhecimento técnico. Cada pele tem uma sensibilidade diferente. Por exemplo, tem gente que chega lá no laser da clínica e diz assim, eu não senti nada. Tem outros que dizem assim, eu senti tudo. Só que assim, varia muito. Por exemplo, quando fala do laser, quantidade de pelo, grossura de pelo. Se a pessoa toma alguma medicação, aí você diz assim, mas é só fazer uma depilação a laser. Não é só fazendo uma depilação a laser. Tem gente que tem problema de pele e não pode fazer laser. Tem gente que toma algumas medicações que são mais sensíveis, que a gente chama de fotossensível, né? Por isso tem que ter todo um processo antes de fazer o procedimento, né? Porque é que nem a gente estava falando, às vezes o que eu posso você não pode. Já que você tocou aqui no assunto, na questão de você é professora na área da estética, que recado você daria para quem quer trabalhar nessa área? Invista, né? Invista em equipamento ou em conhecimento? Estudos, conhecimento. Eu acho que é uma coisa que todo mundo fala, tem espaço para todo mundo. Mas achar bons profissionais é difícil. Até pra gente até fazer, às vezes, até contratação. Porque, assim, tem muita gente pra trabalhar. Mas tem muita gente que, às vezes, não quer se interessar, acha que é só ir lá e fazer. Não é só ir lá e fazer. Isso todo mundo faz. Se eu te dar um parâmetro e dizer assim, tu tem que seguir isso aqui e fazer isso aqui. Se tu não souber pra que serve. E se tu queima o meu cliente? E se tu não dá resultado pra ele? Se o cliente te fizer uma pergunta, como é que você vai responder pra ele? Então tem que ter conhecimento. Eu digo que estética não é uma área barata, nem pra gente investir. Estética é caro, mas porque o produto bom é caro, aparelho bom é caro. Entendeu? Quando a gente fala também dessa questão, cursos bons são caros. Tem um curso que eu quero fazer, que ele é só 15 mil. Só 15 mil? Só 15 mil. E assim, eu digo assim, ele é o curso de rejuvenescimento, manchas e muitas outras coisas. Eu namoro esse curso já tem um tempo, tem ele e outro, né? São 2 cursos que eu quero fazer. Cada curso é 15 mil reais.
Então, assim... Investimento mesmo. Aí, se a gente não agrega valor ao que a gente faz, né? Porque, assim, não é só você ser um profissional da estética. Tem curso, tem custo, tem a viagem. Quando a gente vai pra São Paulo, por exemplo, você não gasta menos de 5 mil reais pra você ir pra São Paulo. Só de passagem de hotel já é isso. Então, assim, a gente vai agregando valor a quem a gente é. Então, assim, os cursos que a gente faz, tem os cursos online que a gente faz, porque, assim, por exemplo, no meu caso, às vezes eu tô com dúvida em alguma coisa, eu quero ver uma técnica diferente para eu poder aplicar essa técnica. Eu tenho que pagar um online, porque nem sempre eu posso me deslocar para mim para algum lugar. Hoje, graças a Deus, a internet é muito boa para isso. Tem muito curso bom online, mas nem tudo que tá online ali é bom. É o exemplo da moça do peeling de fenol. Ela fez um curso online, sem respaldo, sem nada. Sem nem saber com quem ela tava fazendo o curso dela. Na verdade, acho que ela nem tinha, se eu não estiver enganada, posso estar errada, posso ter me equivocado. Mas ela só fez um curso e tava aplicando o procedimento. Aquele que deu o problema, né? Que o rapaz morreu. Que o rosto foi todo dilacerado e depois passou o peeling. E para quem quer fazer seu primeiro procedimento, que conselho você dá para essa pessoa que tá pensando na verdade ou talvez que nem pensou? Faça uma avaliação. Uma avaliação. Faça uma avaliação. Faça uma avaliação. Veja se é pra você. Veja se é isso realmente que você quer. Converse com um profissional que respeite você. Que humanize seu atendimento, que é humanizar. Quando a gente respeita o nosso cliente, a gente humaniza aquele atendimento. A gente se torna humano, a gente sente a dor do cliente. Eu quero te entender pra me te ajudar. E se você não me contar o que te incomoda, eu nunca vou saber. E se eu só sair apontando muitas coisas, você vai se olhar no espelho e você vai dizer, será que eu realmente preciso de tudo isso? Primeira coisa que o cliente chega pra mim e eu falo, o que te trouxe aqui hoje? O que eu posso estar te ajudando? Porque é isso, estética é isso, a gente tem que ajudar pessoas. E a gente só consegue ajudar se ele me contar a história dele. Se ele me contar o que incomoda, eu vou tentar ajudar da maneira que eu puder. E se eu não puder ajudar, aí eu peço pra ele ir pra outro profissional, que é o mais correto pra fazer. E aquela pessoa que se olha no espelho, me vejo bem, mas nunca passou na cabeça. Se eu melhorasse meu queixo, se eu melhorasse meus lábios, que essa pessoa, como que ela vai chegar até você? Eu acho que tem uma coisa que a gente chama de captação. A gente capta pessoas. Às vezes ela acha que ela não precisa. Talvez ela não é nem porque ela não precise. Talvez ela precisa, mas eu acho que talvez nunca passou pela cabeça. Não sei, falaram pra ela. Talvez até incomode ela, mas como ela, tipo assim, eu nem sei se isso aqui dá jeito. Não vou mexer, não. Mas se chega alguém assim pra gente, às vezes por captação mesmo. Porque, assim, toda empresa tem captação. A gente capta pessoas pra estarem indo na clínica, pra estarem conhecendo. E, assim, como a gente fala na clínica, é sem nenhum vínculo. Se você quiser ir, a gente vai, a gente te apresenta, a gente te mostra. Mas sem nenhum vínculo, sem dizer assim, você tem que estar aqui, você tem que sair daqui comprando. Não. Mas se você chegar pra mim, às vezes a gente comenta e diz assim, olha, você tem uma acnezinha, tal. Aí a pessoa acaba que ela mesma vai comentando algo. Eu não fazia, quer dizer assim, nunca tinha passado assim pela cabeça, vou fazer isso, não, igual aquela coisa, eu pensava, é vaidade, é isso, é aquilo, eu não, já fiz meu primeiro procedimento, que foi a questão da retirada do óculos, eu usava o óculos, fiz meu procedimento para a retirada de óculos, do uso do óculos de grau. E já tem outros na lista para me fazer. Inclusive, depois nós vamos conversar aqui um pouquinho. Aproveitar essa oportunidade, tá? Pra gente conversar. E assim, eu acho que depois que a gente faz assim o primeiro, a gente fica se olhando com mais detalhe. Isso acontece mesmo? Acontece, porque aí a gente vai vendo assim, olha, se eu posso melhorar isso aqui, por que eu não melhoro isso aqui? E assim, é normal, é natural. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Gente, se você puder envelhecer bonito, você vai envelhecer bonito. Com certeza. Se você puder envelhecer com saúde, com a pele firme, você vai querer envelhecer com a pele firme. Tem muita gente que chega assim, mas isso é vaidade. Não, me incomoda. Pra mim não é vaidade. Eu quero, se eu posso. E se eu acredito que é uma coisa que precisa estar mexendo comigo, por que não? Por que a gente não pode fazer isso? Porque você disse que eu não posso fazer? Ou é porque não te incomoda? Então, assim, é que nem a gente falar da menina da boca.
Ela só se incomodava com a boca dela. E pra ela aquilo que era essencial. Entendeu? Depois ela chegou pra mim e falou de outro problema, né? Aí eu disse, eu trato com isso. Mas ela já tinha combinado de fazer em outra clínica. Aí ela chegou e disse assim, Dilce, eu não tô gostando não. Não tá resolvendo meu problema, já fiz um monte de sessão e ela tá fazendo isso e aquilo. Aí eu olhei assim pra ela quando ela disse, estão usando ata. Aí eu olhei assim pra ela, ata? No teu rosto? Ela, ata. É porque a moça disse que foi o que funcionou. Eu olhei assim, como assim, mulher? Não precisa de ata, não. Então, assim, eu acho que tem muita gente trabalhando com coisas que às vezes nem eram tão necessárias assim. Existem tanta coisa no mercado, né? Então, às vezes aquilo que pode não te incomodar. Por exemplo, teve uma outra cliente. Chegou esses dias chegando muita gente que chegou já com uma intercorrênciazinha, um probleminha, né? E ela chegou assim pra mim, ela tava com o rosto todo manchado. Ela tem a pele negra. E daí eu perguntei, o que te trouxe hoje aqui? Ela, então, eu fiz um procedimento, tem dia 31, que ela falou, né? E aplicaram ata no meu rosto. Eu disse, como é? Aí você disse assim, eu fiquei assim, eu olhei o rosto dela, tava inteiro manchado. Onde colocou o ata, e ela disse assim, eu tinha umas manchinhas, umas cicatrizes, né? E agora tem umas manchonas. E agora ela tem umas manchonas. Ela disse assim, olha, eu paguei bem barato no procedimento. Bem barato. Eu disse assim, bem barato mesmo. Ela pagou 150 no procedimento. Não tem como cobrar, né? Um resultado. Ela pagou 150. Eu olhei assim, eu disse assim, Senhor, eu não acredito que fizeram isso com a pele dessa mulher, não. Eu disse assim, você não tinha indicação pra fazer ata. Ela fez ata também. Outra cliente de ata. Estão usando ata como se ele fosse remédio. Como se fosse uma balinha, né? Cura tudo. Serve pra tudo. E até onde eu conheço, até onde meu conhecimento vai, acima dos fototipos 4, que é a pele parda, que a gente chama, a gente não trata com ata. A gente tem que ter o maior cuidado com aquilo que a gente está utilizando. É complicado. A área da estética não é fácil. Você tem que ter conhecimento, você tem que pesquisar, você tem que tentar entender. Quando saiu aquela matéria daquela mulher, daquela médica que tava que criou o queloide aqui, e ela disse que fez ata croton, ata com óleo de croton. Primeira coisa que eu fiz foi abrir o Google Acadêmico, né, que a gente acha, Google Acadêmico, Cielo, e eu saí pesquisando ata croton. E pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, o óleo de croton, ele era utilizado na Segunda Guerra Mundial para tratar feridas. E ele, associado com o peeling de ata, ele potencializa o poder de penetração do peeling de ata. Consequentemente, ele vai em camadas mais profundas, que a gente tem a epiderme e a derme, né? Falar assim, mais num modo mais simples de entender. Tem uma parte mais superficial e uma parte mais profunda. E ele pegava numa parte muito profunda. Então, quando você aplicava o ata, depois vinha com óleo de croton, o poder de penetração é muito maior. Então, a chance de gerar uma cicatriz, uma mancha, é muito maior. E mancha que eu falo não é só mancha escura, é mancha branca. Então imagina uma mancha branca numa pele negra. E a mancha branca é mais difícil para ser tratada, né? É difícil se tratar. Porque assim, o que eu indico quando um cliente aparece com hipopigmentação, que é o que a gente chama, né? Que é a mancha branca, a mancha sem cor, a mancha que não tem melanina. Vá pro sol. Quem é que faz melanina? O sol. E teve até uns casos na internet de depilação a laser com laser alexandrite de uma mulher de pele negra que ela ficou cheia de bolinha aqui, ó. Onde o laser pegou pra depilação. Isso não foi só aqui, foi na axila, foi na virilha. Imagina, tua virilha toda queimada. E tava cheia de hipopigmentação. Nem acompanhei depois até. Acaba que vai passando e a gente nem vai acaba esquecendo. Dilce, se fosse pra você resumir sua missão como esteticista, fique à vontade, explica pra gente aqui sua missão. Eu acho que a minha missão é trazer o que as pessoas perderam. É autoestima, é saúde mental, né? Então, acho que a minha maior missão hoje é isso. É trabalhar com segurança, qualidade e trazer o que as pessoas perderam. Devolver o que elas perderam, né? Dilce, nosso bate-papo foi maravilhoso. Estamos já aqui nos finalmente.
Queria agradecer aqui sua presença ilustre e falando um pouco sobre esses procedimentos. Tem muita gente que nos assiste também, que nos ouve pela Rádio Boa Notícia, que assim, não, eu quero fazer, mas eu não consigo, eu não posso agora. Esse tipo de pessoa, que conselho você dá para ela? Eu acho assim, hoje a gente tem diversas formas de tratar a pele. Às vezes a gente não precisa começar fazendo um procedimento estético. Às vezes a gente pode começar com um produto. Ou como acontece lá na clínica, às vezes as pessoas fazem uma avaliação, elas entendem o que elas precisam, o que elas incomodam elas, e aí a gente pode passar um tratamento. E se ela, eu não posso fazer tudo isso agora, vai devagar. Lá na clínica a gente tem essa abertura, essa humanidade de entender que às vezes ela quer fazer, então a gente tenta ajeitar do jeito que a gente puder. Eu acho que tudo tem jeito nessa vida. Se você não pode fazer agora, não precisa você começar tudo de uma vez. Vai na clínica, faz uma avaliação, entende, a gente te mostra o que você precisa e a gente tenta te ajudar com os meios que a gente puder. Então assim, eu tenho acne, eu quero tratar, vamos começar a fazer uma limpeza de pele, vamos mudar a tua rotina de cuidado em casa, porque isso a gente faz. Tanto que na clínica, uma das coisas que a gente implementou esse ano, que é os produtos de autocuidado. Então a gente tem tudo na clínica. Então a pessoa sai da clínica, não posso fazer tratamento, mas você pode começar a cuidar da sua pele em casa? Por que não? Né? Verdade. Então assim, não precisamos fazer tudo de uma vez. Às vezes uma indicação de um produto, isso a gente pode fazer. Já muda muito, né? Já muda muito. Às vezes a pessoa precisa só de hidratar a pele. Edilce, agora explica aqui pra gente. Quem quer um tratamento de responsabilidade, um tratamento com um profissional, onde é que encontra? Então, a Gil Estética Avançada fica localizada na Rua Luiz Gomes, entre a Caixa Econômica e o Paraíba. O telefone de lá é 9118 2817. Aí... E quem quer lhe acompanhar nas redes sociais, como que faz? Então, meu arroba é Dilce Belato no meu Instagram. Pode tá entrando em contato comigo também, falando comigo pelas redes sociais. Quem mandar mensagem, eu tento responder ao máximo que eu puder. Então, assim, eu não me incomodo se você dizer assim, olha, doutora, me responde uma dúvida, eu sempre vou estar respondendo, eu sempre tô por ali. Dilce, muito obrigado por esse bate-papo bem esclarecedor. Nós aqui da VitaliCast ficamos lisonjeados com esse bate-papo de hoje. Eu que fico lisonjeada em estar aqui hoje, em estar falando um pouquinho da estética humanizada. Pessoal, então é isso. A estética, ela não é só vaidade, ela é saúde, não é isso, doutora? Saúde é bem-estar, tudo de bom. Então, procure fazer um acompanhamento, uma consulta, né? Isso. Uma avaliação, entender qual a sua necessidade com um profissional de excelência. Então, não fique parado. Quer fazer um procedimento? Faça o primeiro passo. Faça um de cada vez. Precisa fazer muita coisa? Eu vou fazer logo o primeiro. Então, vá com uma profissional de excelência. E nosso VitaliCast hoje fica por aqui. E até a próxima.